Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais um relato que a vida escreveu. Mas antes, novamente, eu quero lembrar vocês para deixarem o seu like, para se inscreverem no canal, para compartilhar com seus familiares, com seus amigos, para se inscreverem, né? E também para deixar o seu comentário, né? As pessoas que têm escrito as histórias para nós, elas estão de olho ali nos comentários para ver o que vocês falam a respeito da história delas, o que você faria caso estivesse no lugar de cada uma dessas pessoas, a sua opinião, enfim, o seu ponto de vista a respeito da história que está sendo compartilhada, ok? Quero também pedir para vocês que entrem em contato com canal Sem Censura Oficial com 2 Fs, @gmail.com, para vocês poderem enviar para mim uma história, um relato de vida que vocês tenham e eu poder contar para os nossos ouvintes ou os nossos espectadores aqui no ar, ok? Dados os nossos recados, vamos lá então para a nossa história de hoje. O título da história de hoje diz assim: Paguei um alto preço pela minha ambição. Vamos lá então para ver do que é que se trata? Olá, meu nome é Paula. Nasci e cresci em uma família pobre na periferia da grande Curitiba. Olha, Curitiba, minha cidade. Um lugar horrível, onde não havia água encanada e poucos barracos tinham luz elétrica. O barraco onde eu morava, uma parte era feita com madeirite e a outra era feita com plástico. Nossa casa não tinha banheiro. O que tínhamos era uma privada que dividíamos com outros 5 ou 6 vizinhos. Eu odiava morar naquele lugar. Quem não, né? Eu já passei muito frio e muita fome nessa vida. Na minha infância, foi muito normal dormir com fome e não ter nada para comer quando acordasse no outro dia. Os meus pais não tiveram juízo nenhum. Eles viviam naquela miséria e mesmo assim tiveram 7 filhos. Nós não nos alegramos quando as pessoas faziam pouco caso de nós por sermos pobres e por morarmos em uma situação triste daquele jeito. Porém, nós nos alegrávamos sim quando alguém nos dava roupas usadas. Nós sempre usávamos roupas maiores que o nosso tamanho, ou bem menor do que o nosso tamanho, porque eram roupas usadas, né? Quando eu tinha 9 anos, eu me lembro que uma senhora com um carrão, ela apareceu ali na favela e distribuiu roupas, comida e até alguns doces e salgadinhos. Eu fiquei tão feliz naquele dia. E ela acabou dando na minha mão 2 chocolates e uma latinha de refrigerante. Eu fiquei muito feliz mesmo. Um dos chocolates eu abri e comi ali mesmo, naquele momento. O outro eu acabei deixando para levar para a escola no dia seguinte. No outro dia, na hora do recreio, eu estava com o meu chocolate na mão e quando eu fui abrir para comer, uma menina parou na minha frente e me disse: "Onde você arrumou esse chocolate?" Eu disse a ela: "Eu trouxe da minha casa." Na mesma hora ela respondeu:
Isso é mentira sua. Você é uma favelada, não tem dinheiro para comprar chocolate. No mínimo, você roubou de alguém. A minha mãe sempre me falou que os ladrões moram na favela, igual você. Tinha outras crianças ali perto e começaram a rir de mim e me chamar de favelada e também de ladra. Naquele dia, eu senti um ódio tão grande que eu prometi a mim mesma que eu ia mudar de vida, eu ia mudar aquela situação. Eu faria o possível e o impossível para sair da miséria. Conforme eu fui crescendo, eu fui me tornando uma pessoa fria. Eu não me importava com ninguém realmente, somente me importava comigo mesma. Com 14 anos, eu acabei decidindo sair de casa. Eu simplesmente acordei num dia e pensei: hoje eu mudo a minha vida. Naquele dia, eu acordei, pensei isso, me arrumei como de costume, eu iria sair, como todos os dias eu ia para a escola, porém, eu não ia para a aula. E eu também não voltaria mais para aquela casa. Saí, os meus pais pensando que provavelmente eu estava fazendo como todos os dias, que eu estava indo, para a escola. Porém, eu fui para longe. Eu andei muito naquele dia, tentando me afastar daquele lugar. Foram horas caminhando, até que eu cheguei em um bairro com umas casas decentes. As ruas eram asfaltadas, as casas eram bonitas, com carros na garagem, e as pessoas andavam pela rua com roupas limpas e também bonitas. Era aquilo que eu queria para mim. Tudo aquilo que eu estava enxergando à minha frente era o que eu sonhava e desejava para a minha vida. Porém, eu não sabia como começar a minha nova vida. Eu dormi na rua, pedi esmola, mas eu não voltei para a casa dos meus pais. Já deveria ter uns 20 dias, mais ou menos, que eu tinha fugido de casa. E confesso que aquela vida de mendiga não estava me agradando nem um pouco. Aquilo não era parte do meu sonho, não. Eu sempre ia a uma padaria que tinha ali na redondeza onde eu estava para perguntar se eles tinham alguma coisa para dar. Às vezes, um homem que estava lá, ele dizia para mim que sim, e me dava um pão com mortadela. Quando era uma mulher, ela dizia que não tinha nada e que era para eu ir embora porque eu acabava espantando a freguesia dela. Eu odiava aquela mulher. Um certo dia, eu voltei lá para pedir e era o homem que estava lá. Naquele dia, ele me deu o pão com mortadela e um copo de café com leite e começou a puxar papo comigo. Perguntou meu nome, minha idade e eu fui falando. E ele perguntou sobre os meus pais. Eu disse que eles haviam sumido no mundo e que eu era sozinha. Então, naquele momento, o homem me olhando disse: "Você precisa de um bom banho e roupas limpas." Foi então que ele me perguntou se eu queria ir para a casa dele. Sem pensar um instante, automaticamente eu respondi que sim. Era óbvio que eu queria. Qualquer coisa para mim seria melhor do que sair da rua. Qualquer coisa seria melhor que estar na rua, aliás. Então ele falou assim:
tal hora, você me espera em tal lugar, que eu vou passar por lá e eu pego você e você vai para casa comigo hoje. Ok. Eu terminei de comer e voltei para a rua. E toda hora eu perguntava para alguém que hora era. Quando eu perguntei novamente, já se aproximava do horário marcado, eu fui para o local combinado e fiquei lá, sentada no meio-fio e pedindo a Deus e a qualquer santo que pudesse me ajudar, que realmente aquele homem aparecesse, que ele não demorasse e que ele não desistisse do que ele tinha me proposto. Não demorou muito, ele realmente apareceu. Eu entrei no carro e nós seguimos. Chegamos a uma casa que não era tão bonita como as casas daquele bairro onde tem a padaria e onde eu ficava pedindo as coisas. Porém, essa casa, apesar de não tão bonita, era muito melhor do que a rua e também melhor que estar naquele barraco com os meus pais. Ele então me deixou ali naquela casa e pediu para eu esperar, porque ele sairia para comprar algumas coisas para mim. E então eu o aguardei. Ele voltou com algumas roupas e produtos de higiene. Também com coisas para higiene pessoal. Eu tomei então o meu primeiro banho de chuveiro. Nossa, água quentinha, como aquilo era gostoso. Eu terminei o meu longo e delicioso banho, me sequei e me vesti. Quando eu saí do banheiro, eu estava limpa, cheirosa, com os cabelos lavados e com roupas limpas. Eu mesma não estava me reconhecendo. Rogério bateu palmas e disse: "Agora sim, você está apresentável. Menina, você é linda." Eu, a partir daquele dia, acabei passando a ser a esposa de Rogério, se é que vocês me entendem. Com ele, eu conheci o que era a vida íntima entre um homem e uma mulher. Para ser sincera, realmente eu odiava, mas eu coloquei na cabeça que eu teria que aguentar tudo aquilo, pois ele, Rogério, seria o meu impulso para poder mudar de vida. Eu já estava com quase 17 anos e eu ainda morava com o Rogério. Com ele também, eu acabei conhecendo o mundo do álcool e das drogas. Quando eu fiz 17 anos, eu resolvi que era hora de voar. Eu juntei um dinheirinho durante um tempo, planejei o que eu queria fazer e um determinado dia peguei algumas das poucas coisas que eu tinha e fui embora. Eu fui para São Paulo. Saí de Curitiba apenas com o dinheiro da passagem de ônibus e mais R$ 20. Eu cheguei em Sampa e fiquei ali pela rua mesmo, me oferecendo para os homens. No meu primeiro dia, eu acabei conseguindo dinheiro para comer e para me hospedar em uma pensão, que realmente era uma espelunca, mas ali era simplesmente o começo. Eu continuei na minha luta. Uma noite, eu estava ali, naquela área, pela rua, esperando que alguém se aproximasse de mim, que se interessasse por mim. Então, eu acabei ouvindo duas meninas conversando e elas estavam comentando que lá para os lados da Rua Augusta era bom de trabalho e tal.
Então eu me aproximei um pouco mais delas, eu pedi desculpas por estar ouvindo conversa alheia e também por me intrometer, mas disse a elas que eu havia ouvido um pouco da conversa e como eu era nova na carreira, eu queria pedir umas informações. Elas foram gente boa comigo, me ensinaram algumas coisas, me deram algumas dicas e a gente começou a conversar a respeito. No dia seguinte, eu iniciaria a minha carreira solo ali na Boca do Luxo. Depois disso, realmente a minha vida deu uma alavancada. Eu trabalhava ali, conheci muita gente, comecei a ganhar um bom dinheiro, comecei a investir em mim mesma e a minha vida começou a mudar. Não demorou muito tempo, eu consegui sair da rua. Eu fui trabalhar em um apartamento. 6 meses depois que eu já estava trabalhando nesse apartamento, eu consegui ir guardando dinheiro e eu acabei alugando um apartamento para mim mesma. Então eu comecei a trabalhar nesse meu apartamento e eu também comecei a agenciar algumas garotas. Eu ganhei muito dinheiro com isso, mas muito dinheiro mesmo. Eu saía com homens que tinham muito dinheiro, eu viajei muito, até que eu conheci um determinado homem. Seu nome, Arnaldo. Ele era gerente comercial de um grande banco ali no Itaim Bibi. Aquele homem virou a minha cabeça. Eu me apaixonei por ele. Eu queria para mim ele e também a boa vida que ele poderia me dar. Mas claro, ele era casado. Ele me queria apenas para diversão. Eu me arrastei, eu implorei, eu me humilhei para esse homem. Eu parei de sair com os meus clientes, tudo por causa dele. Mas, um dia, Arnaldo, ele tocou a real na minha cara, sabe? Ele me disse, Pauli, esse era o meu nome de guerra. Lembrem que o meu nome é Paula, mas Pauli era o meu nome de guerra. Então ele me disse, Pauli, você é linda, uma ótima amante, eu adoro você, mas não me leve a mal. Só que realmente você não é uma mulher para eu levar à casa dos meus pais, por exemplo. Mesmo se eu me divorciasse hoje, com você eu não tenho futuro. Eu não quero ter como minha namorada uma mulher que já se deitou com toda São Paulo. Olha, naquela hora eu me senti como um lixo. E eu prometi a mim mesma que aquele homem ia engolir cada uma daquelas palavras de humilhação que ele me falou. E eu iria fazer ele rastejar por mim. Foi então que eu procurei tudo quanto é mãe de santo que existia naquela São Paulo. Até que eu achei uma que fazia amarração. E eu fiz uma amarração para aquele homem.
A amarração que eu fiz, eu pedi a ela que eu queria ele rastejando aos meus pés. Eu queria ele louco de amores por mim. E eu queria ele completamente debaixo dos meus pés. Eu paguei caro, foi um alto valor, mas eu fiz com fé. 6 meses depois, Arnaldo do nada se divorciou e começou a querer algo mais sério comigo. Nós ficamos juntos, nossa vida estava maravilhosa, eu tinha tudo o que eu queria, todos os mimos, todo o dinheiro que eu queria que ele me desse, ele me dava. Eu estava vivendo realmente uma vida diferente. Agora sim, eu estava vivendo aquela vida que eu sempre sonhei, que eu sempre quis para mim. Nós estávamos juntos e as coisas estavam correndo bem, até que uns 4 ou 5 meses depois que ele se separou e a gente começou a viver essa vida boa, ele começou a pedir e depois a exigir que eu largasse a minha carreira para ficar só com ele. Porém, eu confesso a vocês, eu já não tinha mais toda aquela loucura por ele como antes. Como eu me recusava a largar a minha carreira, Arnaldo começou a me bater, ele começou a beber também nessa época, beber mais do que o normal. Ele sempre tomou um drink ou outro, mas nessa época ele já começou a se embriagar. E cada vez que ele estava bêbado, ele me batia, ele me prendia dentro de casa, ele chegou até me queimar em vários lugares do meu corpo com a ponta do cigarro. A minha vida virou um inferno. Aí eu voltei na Mãe de Santo. Eu voltei lá pedindo a ela uma solução. Eu disse a ela que a amarração estava dando errado, que o homem estava surtando, que ele estava exigindo coisas que eu não estava disposta a fazer por ele. Foi aí que essa Mãe de Santo disse para mim: olha, a amarração, ela não tem volta, não. Aí eu falei para ela, falei, mas eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais isso. Aí ela me falou que tinha apenas uma maneira, que era para eu pagar um determinado valor e que tudo seria resolvido. Confiando nela, eu assim fiz. Mais ou menos uns 20 ou 25 dias depois de eu ter ido lá na Mãe de Santo, Arnaldo acordou um dia gritando de dor. E ele estava com a cabeça dele com pequenos caroços, sabe? E ele reclamava muito de dor, estava sempre com febre e também com dor de cabeça. Nós acabamos indo ao médico e descobrindo, né, nos exames que foram feitos, que aqueles pequenos caroços eram 4 na realidade. Aqueles caroços eram um tumor maligno. 15 dias depois dessa descoberta, Arnaldo morreu. Hoje, eu moro numa casa humilde, aqui na periferia de São Paulo. Eu vivo de vender doces no sinal. Tenho depressão, ataques de pânico, ouço vozes,
Essas vozes me chamam de assassina. Sonho com Arnaldo quase todas as noites. Vejo vultos. Eu me tornei uma pessoa sozinha, depressiva e infeliz. A minha ambição me tirou da pobreza e me trouxe novamente para ela. Hoje, eu sou uma pessoa miserável. Eu não tenho dinheiro, não tenho família, não tenho amigos e também não tenho paz. Resumindo, eu não tenho absolutamente nada. Obrigada por contar a minha história. E eu quero deixar como conselho: tomem muito cuidado com as decisões que vocês tomem para as suas vidas, porque com certeza uma decisão certa muda a sua vida, porém uma decisão errada também muda, porém para uma situação muitas vezes impossível de solucionar, como a minha. Obrigada por ler a minha história e eu espero que Deus possa abençoar cada um de vocês. Complicado, né? Essa é a nossa história de hoje. Não sei muito o que falar a respeito disso, porque realmente nessa história aí a gente pode perceber que a ambição dela levou ela a ter decisões que comprometeram a vida dela para sempre, né? Deixem aí os seus comentários, as suas observações. Vamos compartilhar aí com a nossa amiga Paula, ou Pauli, a nossa maneira de pensar a respeito de tudo isso, o nosso ponto de vista a respeito de tudo isso, ok? Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem os nossos vídeos, assinem o sininho de notificações para você receber notificações sempre que os nossos vídeos forem postados, ok? Um ótimo dia para vocês. Que Deus os abençoe. Beijos!